Então, meus irmãos, o tema de hoje é mais um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, é o capítulo 20, os trabalhadores da última hora. E quem irá nos trazer, nos falar sobre o capítulo, fazer essa reflexão conosco é o nosso irmão Nelson Macedo, que é aqui da nossa casa GIAC. Uma boa palestra a todos. Boa tarde a todos, boa tarde aos nossos irmãos também que nos acompanham pelas mídias sociais, e a todos aqui presentes, nossos irmãos encarnados, mas também aqueles que se fazem presentes no plano espiritual. Este tema de hoje é um tema, como todos os temas do Evangelho, todos os capítulos, é um tema dos mais importantes, porque nos traz também grandes reflexões, e por isso pedimos a assistência dos bons amigos para que possa nos auxiliar na condução das nossas reflexões de hoje. Este capítulo, o capítulo 20, inicia a narrativa através de uma parábola. Para aqueles que não sabem, as parábolas são narrativas e que por vezes trazem uma linguagem mais figurada, mas que através desta narrativa nos transmite um sentido moral. E quando essas narrativas vêm do próprio Cristo, como esta, que é o objetivo do nosso estudo de hoje, o sentido moral é tão profundo que até hoje, já se passaram mais de 2000 anos, até hoje nós procuramos interpretar a sua mensagem. E a parábola que hoje abre os estudos é intitulada a Parábola da Vinha. E a vinha, para aqueles que não sabem, é um pomar de uvas ou de parreiras, como nós chamamos aqui no Rio Grande do Sul. Então, a Parábola da Vinha inicia-se dizendo que o reino dos céus é semelhante a um pai de família. E que este pai de família sai de madrugada para angariar trabalhadores para a sua vinha. Portanto, podemos concluir que os frutos já estão maduros, mas falta colhê-los. Este pai de família combinou com estes trabalhadores deste primeiro momento que pagaria uma moeda a cada um pelo dia trabalhado. Esta uma moeda a gente vai encontrar em algumas outras obras, falando que é um denário. Nós podemos dizer que eram R$100, R$200, enfim, isso não importa. Ele combinou uma moeda, então, com cada trabalhador desta primeira leva. Depois, ele saiu à terceira hora do dia, que é equivalente a 9 horas da manhã. Precisando ele de mais trabalhadores para a sua vinha, foi em busca desses trabalhadores por volta das 9 horas da manhã e arrecadou mais um tanto de trabalhadores e lhes disse: vou lhes pagar o que lhe foi justo, o que lhes for justo. Mas saiu de novo na sexta hora do dia, que seria aproximadamente meio-dia, e angariou mais outro tanto de trabalhadores e lhes disse a mesma coisa: lhes pagarei o que lhes for justo. Mas precisava de mais trabalhadores. Então, este pai de família sai novamente em busca de trabalhadores, fazendo convite para que fôssemos trabalhar na sua vinha. Isso já é a 9ª hora do dia, ou seja, aproximadamente às 15 horas da tarde, não é? E fez o mesmo, combinando com todos aqueles que se prestaram ao serviço, que lhes pagaria o que lhes fosse justo, né? Mas ele saiu novamente na 1ª hora, o que equivale nós dizermos que é por volta das 17 horas. E ele, saindo em busca desses trabalhadores, encontra um grupo de homens que estavam ociosos. Então ele pergunta para eles: por que vocês estão ociosos aí, parados? E faz o convite, não é? E eles dizem: nós estamos aqui parados
porque nós não encontramos ninguém que nos contratasse, ou que nos assalariasse, que nos convidasse para o trabalho. Nós estamos aqui dispostos, mas até agora não conseguimos ninguém que nos empregasse. Então, o dono da vinha os convida: vinde vós também e junte-se a nós na colheita, não é? No trabalho da vinha. Então eles responderam isso, né? E ele diz: venham também, que eu vou lhes pagar o que lhes for justo. Ao anoitecer, ou seja, ao encerrar o expediente daquele dia, o dono da vinha manda o seu mordomo, ou aquele que era responsável por cuidar dos seus trabalhos, e manda que comece a pagar a todos que trabalharam na sua vinha, mas começando pelos últimos, indo pagando até chegar os primeiros. Então chegaram os que foram contratados por último e mandou que lhe desse a todos eles uma moeda. E assim ele foi chamando a todos que foram contratados do fim do dia para o início do dia. Naturalmente, aqueles que foram contratados na madrugada, observando que os que vieram depois deles receberam uma moeda, que é o que eles tinham sido contratados e combinado, esperavam que fossem receber mais. Então, eles reclamaram, dizendo: aqueles que trabalharam só 1 hora ganharam a mesma coisa que nós que trabalhamos todo dia, que suportamos o calor, que suportamos o clima, vamos receber a mesma coisa. E o dono da vinha então responde a eles: não lhes faço injustiça. Nós não havíamos combinado que eu pagaria 1 moeda pelo dia trabalhado? Não é? Toma o que é teu, diz o dono da vinha, e retira-te. Quero dar ao último tanto quanto vou dar a ti. Não me é justo que eu faça o que queira com aquilo que é meu? Ou é mau o teu olho porque eu sou bom? Assim, e aí vem a célebre frase: os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, porque são muitos os chamados, mas poucos os escolhidos. Então, muitos de nós têm buscado interpretar esta mensagem, e permitam-me também trazer a minha interpretação. Neste capítulo, o espírito Heinrich Heine, que foi um alemão, nascido na Alemanha, portanto, poeta, jornalista, literato, traz para nós 3 conceitos básicos observados nesta mensagem. O primeiro, que talvez seja o mais evidente, que é o valor do trabalho. A importância que o trabalho tem para todos nós, para que possamos progredirmos. Se nós, por exemplo, observarmos algum membro do nosso corpo, vamos imaginar a nossa mão, que por algum motivo nós temos que imobilizá-la por um certo tempo. O que vai acontecer depois deste tempo? Nós vamos estar com este membro enfraquecido. Vamos precisar, possivelmente, de fazermos uma fisioterapia para readquirirmos a força nessa mão. Porque se o membro não foi utilizado, ele começa a perder a função. Não é? Então, assim é com o trabalho. Aqueles que não trabalham, como diz um amigo meu, acaba por dar trabalho a alguém. Não dizemos aqui, com relação aos nossos irmãos, que porventura não estejam com a possibilidade física de efetuar o trabalho, mas referimos-nos àqueles que, por sua livre e espontânea vontade, dispensam do trabalho para a sua vida. Outra ideia que nos é apresentada é o significado do trabalhador da vida, que nós vamos, ao longo desta nossa conversa, refletir sobre isso. E também vamos encontrar nesta mensagem o princípio da reencarnação. E nós vamos explicar ao longo da nossa conversa. Nós vamos encontrar a expressão reino dos céus em vários momentos durante o Evangelho. É muito comum nós encontrarmos esta expressão no Evangelho.
e que se refere a um estado de plenitude espiritual. Aquela felicidade que todos nós buscamos e queremos está relatada, está intrinsecamente ligada a este reino dos céus que nós ouvimos tanto falar, não é? Mas que este reino do céu, ele é conquistado não fortuitamente, também não é dado a alguns em detrimento de outros, mas ele é conquistado por meio do trabalho. À medida que nós conseguimos ir trabalhando ao longo das nossas jornadas, nós vamos iniciando o voluntariado, vamos dizer assim, de em algum momento nós estarmos aptos a adentrar neste reino prometido de felicidade que nós buscamos. Mas é através do conhecimento e também através do conhecimento e do trabalho que vai ocorrer a nossa transformação moral. Por isso, nosso irmão, no início dos recados, nos faz este convite para que nós possamos estudar. Por estarmos dentro de uma casa espírita, naturalmente somos convidados ao estudo do espiritismo. Outras religiões convidam para o estudo também, que deve ser do evangelho, e aqui não é diferente, não é? Mas é através do estudo e do conhecimento que nós conseguimos, aos poucos, a tão sonhada liberdade que alguns falam da salvação, não é? Nós falamos do conhecimento, porque foi o próprio Cristo quem nos diz, não é? Conhece a verdade e a verdade vai te libertar, porque vai te dar as possibilidades de entender aquilo que se passa conosco sem revolta e sem maiores dificuldades. Não quer dizer que nós estaremos isentos da dor ou do sofrimento, mas nós vamos compreender melhor aquilo que se nos passa naquele momento, não é? E através das reencarnações, que é a manifestação da bondade de Deus para conosco, trabalhando de forma encarnada, mas também no plano espiritual, mas é no meio material que nós vamos exercitar aquilo que nós precisamos para superarmos as dificuldades que nós criamos ao longo da nossa existência. Não é? Trazendo então o exercício do amor para a nossa vida, porque a lei de Deus é uma lei de amor, é uma lei de bondade. Então, nesta parábola, nós podemos dizer que este pai de família que é relatado é o próprio Deus na analogia, e que a vinha é a humanidade, somos todos nós, é o grande campo de trabalho em que nos é possibilitado para que nós possamos, então, adentrar este campo de trabalho e esforçarmos-nos para cumprir bem a tarefa que nos foi confiada. E através deste trabalho, então, podermos adquirirmos as virtudes necessárias. Numa linguagem popular, podemos dizer, adquirir o voucher para nós adentrarmos esta grande festividade, este grande reino prometido. É através do trabalho que nós temos as condições de lapidarmos as arestas que nós criamos ao longo dos tempos, os equívocos que nós causamos, as dificuldades, nos reharmonizando com a lei de Deus. Mas nem por isso, e às vezes pode acontecer, quando nos deparamos com tudo que ainda nós precisamos superar, às vezes nos entristecemos. Por vezes, quando nos deparamos com o estudo da doutrina espírita, que é um estudo racional, que é um estudo lógico, que envolve a ciência, que envolve a filosofia e a religião, que é o tripé da doutrina, nenhuma negando a outra, mas sim compartilhando e uma reafirmando os conceitos da outra, nós podemos talvez nos depararmos e até se entristecer, porque observamos situações que no passado cometemos e que hoje nós podemos observar aquilo que na ocasião não nos parecia ser
uma falta ou uma atitude inadequada, mas hoje nós olhamos e dissemos, se eu pudesse, eu faria diferente. E nesse momento nós começamos a melhor nos conhecermos, mas nem por isso nós devemos atribuir a esses equívocos que todos nós cometemos, a começarmos a alimentarmos o sentimento de culpa. Muito pelo contrário, temos que nos reconhecermos como espíritos imortais que temporariamente estamos sendo abrigados por um corpo físico, mas continuamos sendo um espírito imortal. E devemos agir como tal. E teremos tantas quantas forem as vezes necessárias, nós iremos reencarnar. Quantas vezes forem necessárias. Então não precisamos ter pressa, mas também não devemos ficar ociosos, estagnados. Se cometemos uma situação equivocada, procuremos nos retificarmos frente à situação, mas prosseguindo, caminhando. Porque o sentimento de culpa, ele paralisa, ele cristaliza as nossas forças e ficamos estagnados, remoendo aquela situação por sabe-se lá quanto tempo. Nós observamos em algumas comunicações, ou mesmo em relatos, através de livros, de irmãos que passam dezenas de anos, até mesmo centenas de anos, remoendo situações dentro de si, procurando ainda fazer a justiça com as próprias mãos. Talvez até o ofensor já tenha se recuperado, mas aquele que naquela ocasião, entre aspas, foi o ofendido, ainda permanece preso àquele envolvimento, aquelas teias magnéticas do ressentimento. Então nós sabemos que cada um de nós tem o seu tempo. Cada um de nós traz consigo as suas possibilidades. Uns conseguem caminhar um pouco mais rápido, outros um pouco mais devagar, mas todos nós temos um futuro que é um futuro de felicidade, que vamos conseguir alcançar esta perfeição relativa, não como a perfeição de Deus, porque a perfeição de Deus é única, senão não seria Deus, mas a perfeição relativa. Estamos fadados a este encontro. Quanto tempo isso vai demorar, não sabemos. Mas hoje, com certeza, se nós fizermos uma análise íntima, nós vamos observar que somos muito melhores hoje do que nós fomos há um tempo atrás. Ainda trazemos dificuldades, com certeza, mas somos hoje infinitamente melhores do que nós já fomos no passado. Quando a mensagem do Evangelho nos fala em sair de madrugada, nós podemos trazer uma interpretação para isso também, que poderíamos dizer para não perdermos tempo, para sermos disciplinados, procurarmos fazermos aquilo que está ao nosso encargo de modo eficiente, com dedicação, seja no nosso trabalho, seja na tarefa social, seja no meu estudo, seja lá em casa, fazermos aquilo com amor, com eficiência à medida das nossas possibilidades, sermos responsáveis por aquilo, porque a nossa meta é a evolução espiritual, é aos poucos nós irmos ascendendo a nossa caminhada, e nós não estamos sozinhos. Nós temos uma pleiade de espíritos benfeitores que estão sempre nos querendo ajudar. Estamos sempre rodeados de irmãos, nem sempre irmãos bondosos, mas tem em muito maior número, benfeitores amigos que estão aguardando a nossa movimentação, estão aguardando que nós demos o primeiro passo, porque eles respeitam o nosso livre-arbítrio, eles respeitam a nossa vontade. E o nosso anjo guardião, certamente o meu está comigo agora aqui, e o de vocês também, com vocês neste momento, ele respeita a nossa vontade. Ele se entristece, no sentido vulgar da palavra, quando nós erramos, é possível que ele não fique feliz com isso, mas ele não nos desampara. Ele está sempre conosco.
sempre esperando que nós demos aquele passo para nos potencializar nos nossos ideais. O progresso, enquanto humanidade, ele ocorre desde a madrugada da vida. Lá nos tempos passados, primitivos, esse progresso vem ocorrendo. Por vezes nós podemos olhar os tempos atuais e dar a impressão que as coisas estão de um jeito que não tem mais solução. Quando nós pensamos assim, nós podemos dizer que, podemos achar que estamos desgovernados, mas não é isso. Nós, enquanto humanidade, estamos passando por períodos turbulentos, criados não pelos outros, criados por todos nós. Quando emitimos um pensamento ruim, quando trazemos o ódio no coração, quando temos o desejo de vingança, não mais aquela vingança de ir lá e causar um malefício físico na pessoa, mas às vezes nós estamos bombardeando outra criatura através de dardos mentais com aqueles pensamentos negativos. Por vezes nós nos aproximamos de algumas pessoas e nos sentimos bem, nos sentimos harmonizados, às vezes nem conhecemos ela, mas sentimos bem e gostamos de estar ao seu lado, porque nos transmite bons sentimentos, alegrias. Por vezes, nos deparamos com criaturas que se aproximam da gente e por um motivo que talvez nós não conhecemos conscientemente naquele momento, já nos sentimos um pouco apáticos, às vezes até com alguma náusea, sentimento que é emanado por alguém que está emitindo sentimentos que não são nobres. Então é muito necessário, é primordial, eu diria, a vigilância íntima, a vigilância dos nossos pensamentos, porque os nossos pensamentos vão se transformar ou podem se transformar em atitudes. Né? Primeiro nasce de uma vontade e depois a materialização. Quando nós falamos da vinha, nós podemos dizer que a vinha, como já comentei, somos todos nós enquanto humanidades, é o nosso campo de aprendizado, é a grande escola, é o grande campo onde a gente pode exercitar através do nosso esforço a nossa melhoria, trabalhando por vezes entre sacrifícios, por vezes entre dores, entre sofrimentos, mas é aonde nós somos convidados a estar. Às vezes temos a sensação de não pertencermos àquela família, de não pertencermos àquele grupo que nós estamos inseridos. Mas nós estamos no país certo, com as pessoas certas, no local certo. Ali nós temos um papel a executar. Às vezes nós não temos a consciência de que papel é esse, mas nós estamos ali por algum motivo. Não há casualidade, não é? Nós temos algo a realizar. Nós temos uma missão. Tem pessoas que não gostam deste termo, mas eu entendo que cada um de nós traz consigo uma missão. A minha missão pode ser algo pequenininho, pode ser uma superação, pode ser algo muito simples. A missão do outro pode ser algo grande para mim e pequeno para ele, mas e às vezes essa missão é simplesmente poder estar do lado de alguém e não lhe desejar o mal. Porque se alguém possa ter sido alguém que muito lhe prejudicou. Então, nesta vida, a sua missão é conseguir superar este sentimento de sofrimento que ele traz, às vezes sem conseguir compreender. Mas é algo grandioso, porque se ele conseguir vencer, ele vai ter superado aquela situação. E quando fala no pagamento, no salário, um dinheiro por dia, não é? Aqui nós vamos observar algo interessante. Aqueles que começaram mais cedo receberam o mesmo pagamento daqueles que começaram mais tarde. Mas será que a qualidade do trabalho executado daqueles que começaram antes foi melhor do que a qualidade do trabalho daqueles que começaram depois? Portanto, a mensagem não nos fala de quantidade, mas fala de qualidade. Do quanto nós estamos inseridos em uma tarefa, mas o quanto essa tarefa está inserida dentro de nós. Eu passo da manhã à noite dentro do centro espírita, mas quanto tempo o espiritismo
está dentro do meu coração? É a quantidade de tempo que eu permaneço aqui ou é a qualidade do tempo que eu utilizo para a minha reforma íntima? Então, a mensagem nos traz esta reflexão. O Pai nos disponibiliza o serviço, o trabalho, o campo de atuação, mas depende de nós realizar esse trabalho e realizá-lo de forma efetiva, de forma proveitosa, de forma que aquilo realmente sirva para mim como a subida de um degrau. E que para os outros talvez possa servir também de algum benefício, porque se nós estamos sendo observados a todo instante, quem sabe alguém possa observar esta minha atitude e também resolver seguir realizando aquilo que para ela foi uma coisa boa, não é? Então o filho recebe esta oportunidade do progresso, mas ao final do trabalho, o nosso trabalho vai ser aferido, ou seja, vai ser verificado de fato o que eu realizei. Se foi algo que merecia esta uma moeda, mais de uma moeda, menos de uma moeda, o quanto a qualidade do meu serviço prestado foi ou não eficiente. Assim como nas cidades possuem o plano diretor, que tem por objetivo o bem-estar daqueles que compartilham daquela cidade, daquele bairro, daquele local, a nossa vida, o plano terrestre também tem um plano diretor, que é apresentado por essa parábola. Lá no livro Pão Nosso, Chico Xavier, através da sua mediunidade, vai nos dizer o seguinte: o planeta não é um barco desgovernado. Às vezes a gente até acha que é, né? Às vezes a gente vê tantas situações que a gente diz assim, nossa, tá à deriva, só daqui para frente só piora. Às vezes a gente ouve isso, né? Não tem mais solução. Ou morre todo mundo e começa de novo. Às vezes a gente ouve essas barbáries, né? Tem que começar tudo de novo. Mas observemos a mensagem. O planeta não é um barco desgovernado. As coletividades humanas costumam cair em desordem, mas as leis que presidem aos destinos da casa terrestre se expressam com absoluta harmonia. Essa verificação nos ajuda a compreender que a Terra é a vinha de Jesus. Vamos voltar um pouco na história e lembrar do Império Romano. Talvez hoje nós não encontremos nenhuma nação que possa ser equivalente ao que foi o Império Romano. A sua força, a sua majestosidade, a sua quantidade de guerreiros, de distritos, a força que tinha o Império Romano. E aí eu pergunto, o que é o Império Romano hoje? Hoje o Império Romano não passa de ruínas, de um lembrete na história, de uma passagem nos livros de história. Naquele momento, se nós pudéssemos comparar com os momentos de hoje, houveram situações muito parecidas com as que nós estamos passando hoje. Mas não estava no plano diretor o prosseguimento daquelas barbáries. E chegado o momento, a rota foi restabelecida. E assim acontece conosco hoje. A nossa visão de uma encarnação, 70, 80, 100 anos, é muito pequena se nós compararmos a imortalidade. Então nós não conseguimos, através de apenas uma encarnação, vislumbrar esta mudança que está ocorrendo. Nós não conseguimos, mas certamente quando retornarmos ao plano espiritual, nós vamos ter, então, esse entendimento muito mais ampliado e vamos nos depararmos com tudo isso que nós estamos vendo e com tudo aquilo que vai acontecer, não é? Então, nós somos convidados a estas reflexões. E as horas das contratações, nós tivemos diversas horas, na madrugada, de manhã, meio-dia, de tarde, finzinho da tarde,
Nós podemos interpretar também como os diversos chamados que nós todos são feitos para nós. Ora, a criatura é convidada para participar de uma atividade, de um trabalho, e ela diz: eu não estou preparado ainda. Ou por vezes, não tenho muito tempo. Ou por vezes, não, mas isso não é para mim, né? Eu estou aqui, mas ainda eu preciso de mais tempo. Então, são os chamados que a vida vai nos fazendo, né? São diversos os chamados. Uns começam cedo, no primeiro convite já aceitam, outros vai postergando. Mas todos nós, em algum momento, assim como Saulo, naquela inesquecível passagem que ele se encontra com Jesus, e a luminosidade daquele espírito crístico é tamanha que lhe cega por um bom tempo. Nós também vamos ter este encontro em algum momento. Talvez não diretamente com Cristo, e é o mais provável, mas nós vamos nos encontrarmos com o seu evangelho, mas não somente as palavras, mas vai introjetar no nosso coração de tal forma que nós nunca mais seremos os mesmos. Nunca mais conseguiremos ser aqueles que nós fomos um dia. Nós vamos conseguir destituirmos daquela túnica antiga que nós construímos para a nova roupagem, já uma roupagem com uma visão espiritual transcendental, não é? Já com esse olhar realmente de espírito. E as reencarnações, que todos nós somos convidados, é a grande oportunidade que nós temos de reajustamento. Então, a bondade de Deus é tamanha que nos permite reencarnarmos. Imaginemos como ainda hoje algumas crenças acreditam, né? Ou tu é uma boa pessoa, vai para o céu. Ou tu é uma má pessoa e vai para o inferno. Tu não tem alternativa. Ou tu é bom ou tu é ruim. A doutrina espírita nos ensina que nós podemos e vamos, ao longo das reencarnações, nos tornando melhores, retificando os erros, conseguindo nos reharmonizarmos com esta lei amorosa de Deus. Nós, ao longo da nossa existência, vamos trilhando estes caminhos que as reencarnações nos propiciam. E quando temos as condições necessárias, nós participamos dessas escolhas. Quantos de nós já possa ter se deparado com criaturas que travam verdadeiras lutas diárias, dificuldades as mais ásperas, mas que olham para a vida com um sorriso, que levam a sua vida exemplarmente, que não trazem revolta. É muito possível que essa criatura teve esta escolha, observando, já destituído do corpo material, percebendo tudo aquilo que ainda precisa superar, pede para passar por situações que vai lhe trazer a consciência tranquila, porque é na nossa consciência que está inscrita toda a lei de Deus. Quantos podemos ter passado por situações que nós acreditávamos ter superado, e aí nós tropeçamos em alguma situação e diz: puxa vida, eu sabia que eu não devia ter feito isso. Eu sabia que eu não devia ter falado, ou o que eu devia ter falado, feito algo. É a nossa consciência nos lembrando. É a nossa consciência falando com o nosso mais íntimo. Nós já sabíamos, mas teimamos. Nós já sabíamos, nós estávamos invigilantes e tropeçamos novamente. Tempo perdido? Não. Não há tempo perdido. Nós devemos aprender com os nossos erros, aprender com os nossos acertos, aprender até mesmo com os erros dos nossos irmãos, não para lhes jogar na cara, como a gente diz, os seus erros, mas observando situações que possam servir para nós e que nós possamos nos utilizar daquilo, não é? Desenvolvendo, então, o nosso intelecto, mas principalmente
a nossa moralidade. E quem são os obreiros desta parábola? Os obreiros do Senhor são todos aqueles que se dispõem ao trabalho nesta vinha. São todos aqueles que objetivam a sua vida pautada na caridade. Porque o trabalho, ele se dá de diversas formas. Não é só o trabalho físico, é a boa ação, é tudo aquilo que a gente faz em prol do outro, em prol de nós mesmos também, empreendendo os nossos esforços no bem, no amor, na caridade. O Espírito de Verdade, dentro deste capítulo, vai nos trazer uma mensagem muito bela, onde somos convidados, todos nós, a cooperarmos com o Senhor nesta grande obra da regeneração. E nos diz assim: Deus procede neste momento ao censo dos seus servidores fiéis, e já marcou com o dedo aqueles cujo devotamento é apenas aparente, a fim de que não usurpem o salário dos servidores animosos, pois aos que não recuarem diante de suas tarefas é que ele vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração do Espiritismo. Cumprir-se-ão estas palavras: os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Então, o que é ser espírita? Pergunto a mim mesmo, o que é ser espírita? Algumas pessoas acham que espírita é ser um ser diferente, para o bem ou para o mal, à medida do seu conhecimento. Ser espírita é ser cristão, é buscar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo em nossos corações. Em O Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar a fala de Allan Kardec, que diz que existem 3 classificações básicas do espírita: aqueles que creem, que acreditam nessas palavras que nos são trazidas, mas que somente creem, nada mais. Existe também aqueles que creem e que admiram, ouvem uma mensagem, uma exposição e ficam admirados com a beleza das palavras que o Evangelho nos traz. Mas também só isso, acreditam e admiram, nada mais. Mas o verdadeiro espírita é aquele que admira, é aquele que acredita, mas principalmente, essencialmente, aquele que pratica o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Não só dentro da casa espírita, mas em todos os lugares. Aonde ele está, ele procura realizar os preceitos ensinados no Evangelho, que é este caminho que nos leva a essa felicidade que todos nós almejamos. E para isso, nós podemos também nos servir da solidariedade. Nós não estamos na capital da solidariedade, então nós devemos saber o que é ser solidário. Este compromisso mútuo que todos nós temos uns para com os outros, independente da religião, da sua crença, do seu partido político, independente da sua etnia, independente do que for, somos irmãos. Se nós concebemos Deus como um Pai único, toda a sua criação é uma única irmandade, todos nós somos irmãos, espíritos, irmãos, todos nós, não é? Então nós podemos aproveitar o trabalho daqueles que nos antevieram, os nossos antepassados, os nossos predecessores, aproveitando o seu conhecimento, utilizando, não precisando mais, por exemplo, arar a terra de modo manual. Já inventaram o trator. Fomos nós que inventamos? Não, foram os nossos irmãos que vieram antes. Então nós podemos utilizar as ferramentas que eles construíram. Nós podemos utilizar essas ferramentas e não perdermos tempo com aquilo que antes era necessário, e utilizarmos este tempo para darmos velocidade a este mundo de regeneração. E assim, observando a vinha, observando os trabalhadores, nós vamos lembrar daqueles irmãos que há 38 anos atrás
tiveram um sonho, almejaram constituir um ponto luminoso na sua cidade. É certo que eles não sabiam a arquitetura que iria acontecer, mas o plano espiritual já tinha a planta, já tinha a maquete, já tinha tudo desenhado. E esta casa, então, começa a tornar-se o que é hoje, começando pelo alicerce, tomando a forma até que pudesse ser o que ela é hoje. Não é o mais importante o material que nós estamos enxergando, mas é necessário, pois abriga todos nós, e nós hoje então aproveitamos deste trabalho dos nossos irmãos, que começaram há 38 anos, completados no próximo dia 31 de março, em que o nosso querido Grupo Espírita Allan Kardec completa mais um ano de atuação dentro da caridade, né? Homens e mulheres que não queriam provar nada para ninguém, mas que sentiam em seus corações este chamado, que queriam trazer a sua parte para o bem comum da humanidade. Então nasce o nosso querido GEAC, a edificação física, mas também a edificação espiritual da nossa casa, que através do nosso patrono, Allan Kardec, nos vem propiciando, nós, enquanto trabalhadores, frequentadores, enquanto comunidade deste município e de outros, podemos usufruir dessa obra iniciada há tanto tempo atrás. O Centro Espírita é a célula fundamental do movimento espírita, mas é um polo de consolo, é uma escola, é um hospital e é também a edificação para um mundo novo, um mundo regenerado. Concluímos a nossa reflexão desta tarde através da mensagem de Erasto, o Espírito, que diz assim: Faci mister regueis com os vossos suores o terreno onde tendes de semear, porquanto ele não frutificará e não produzirá senão sob os reiterados golpes da enxada e da charrua evangélicas. Ide, cada um de nós, ide e pregai o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Muita paz a todos, fiquemos com ele.